Olá pessoal, esses são os livros que eu estarei comentando neste vídeo. No mês de janeiro eu consegui ler 6 livros. Eu acho que esse foi o máximo que eu consegui ler em um mês. Essa era a minha meta para 2021, começar o ano já assim. O primeiro livro que eu vou estar comentando é Os Poemas Escolhidos, do Cláudio Manuel da Costa. Eu gostei bastante dele, na verdade eu li e reli esse livro em janeiro. Foi o que eu mais gostei de poemas. De todos os livros de poema que eu já li, esse aqui foi o que eu mais gostei. E ele me influenciou bastante, porque eu estou escrevendo, eu nunca escrevi tantos poemas como eu estou escrevendo agora. Eu gostei muito dele, porque eu geralmente não releio os livros em um único mês. Eu geralmente espero meses, até anos, para reler um livro que eu gostei. E esse daqui foi o primeiro que eu reli em sequência. Eu tinha acabado de terminar e eu comecei a reler ele novamente. Então eu gostei muito desse. O próximo livro que eu vou citar é do Lord Byron, Beppo. Este também é um livro de poemas que eu gostei bastante. Eu reli algumas partes várias vezes. E, e ele tem o original em inglês e a tradução para o português. A tradução eu achei bem estranho porque eles tentavam manter a rima e para isso eles acabam modificando vários significados dos textos originais, mas a gente estava com os textos originais, então dava para ver o sentido que o Byron quis escrever. E a tradução acaba sendo muito engraçada por conta disso, porque ela mudava algumas situações radicalmente. Era como se não tivesse relacionado com a obra original. Então eu acabava lendo essa tradução como se fosse outra realidade descrita. Isso foi bem visível nesta obra. A terceira é o Contrato Social do Rousseau. Eu já comentei sobre esse livro aqui em um vídeo anterior. Eu gostei bastante, ele clarificou bastante a minha mente com relação ao fato de termos que seguir determinadas normas para vivermos em sociedade. Eu gostei bastante desse. Eu pretendo adquirir o original no inglês ainda este ano. Esse aqui está em português e eu quero bastante a versão original. O próximo é da Jane Austen, Razão e Sensibilidade, Sense and Sensibility. Esse daqui é o mais extenso. Eu gostei muito dele. Esse daqui a tradução foi mais coerente, até porque é um texto normal, narrativo, e não poemas. Poemas com rimas ainda são bem mais difíceis de traduzir, né? Então esse daqui teve uma tradução bem mais coerente. De um lado é a versão em inglês e do outro de português. Eu gostei bastante, foi o primeiro que eu terminei este ano. Eu tinha começado ele já faz uns 2 anos, eu tive que parar porque eu tinha outras coisas para fazer, aí eu retomei agora e consegui terminar ele rapidamente, em menos de uma semana. Eu gostei bastante dele. Eu já tinha assistido o filme desse também, então eu já sabia a história, mas aqui é muito mais descritivo e tem aspectos aqui que foram totalmente ignorados na produção audiovisual. Então, eu gostei bastante desse, muito mais do que o filme. Esse daqui foi o último que eu terminei mês passado, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Esse é o primeiro do Goethe que eu tô vendo, mas com certeza eu vou continuar, pelo menos tentando ler um de cada vez do Goethe. Ele tem vários, ele produziu uma obra muito extensa, então eu vou continuar. E esse toca em temas muito atuais, como as doenças mentais e as relações conjugais, e ele tem um fim trágico.
eu tenho evitado esses que possuem fim trágico, eles são demasiado trágicos pra mim, mas eu gostei bastante desse, apesar de ele ter tido consequências na sociedade muito graves, porque este livro influenciou muitas pessoas a se suicidarem, então ele teve uma trajetória muito sombria. Os contos escolhidos do Machado de Assis. Este foi o que eu mais gostei porque ele é muito imprevisível. São uma coletânea de uns 20 contos deles. Tem a Cartomante, a Missa do Galo, a Igreja do Diabo, e são muito originais. Eu gostei bastante da originalidade do Machado de Assis na produção dos contos. Eu gostei, inclusive, mais do que os próprios livros clássicos dele mais conhecidos. Gostei mais do que as Memórias Póstumas, o Quincas, o Dom Casmurro. Gostei muito mais dos contos. Agora eu vou começar a mostrar para vocês os 4 livros que eu comprei. Ontem eu fui no shopping e comprei lá. E eles talvez eu não pretenda ler este mês. Os 4 são Até o Diabo Chegar com Samba, do Ivair Lima. Antologia de Contos, Lídia Jorge. As Cartas de Strummond, do Gerald Clark. É uma coleção de cartas que este homem teve, né, suas correspondências ao longo da vida dele. E Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. Do Lima Barreto eu tinha visto somente este daqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, nessa edição que eu gostei bastante, do Clube do Livro. Eu vi ele há uns 2 anos, eu gostei muito. Achei bem trágico também, mas bem realista. Então eu resolvi adquirir mais um do Lima Barreto. Este daqui, Até o Diabo Chegar com o Samba, é do Ivair Lima. Ele é um escritor goiano, aqui de Goiânia. Eu morei em Goiânia por muito tempo, mas eu nunca adquiri nenhuma obra de algum autor goianirense. Então este será o primeiro. Eu gostei, eu quero bastante porque ele vai retratar um pouco a realidade daqui, o que não tem muito ainda na literatura nacional. As Cartas de Truman, esse daqui foi o mais extenso que eu adquiri. É uma coletânea de cartas que ele mandou e correspondeu-se ao longo da vida dele. Ele não parece tanto escritor, né? Ele tem uma cara muito de político. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas eu gostei bastante na hora que eu estava analisando para comprar, do estilo da escrita das cartas. E é muito interessante conhecer um pouco mais a vida íntima de alguém. Este daqui é de Nova York, ele morava em Nova York. Eu procurei lá se eles tinham a versão original do livro em inglês, mas infelizmente eles não tinham, então eu acabei trazendo essa versão aqui com a tradução para português. Infelizmente. Mas talvez depois também eu adquira a versão original. Eu tenho um pouco de tristeza com relação a essa quantidade enorme de traduções que as pessoas têm feito. Eu não acho necessário que traduzam os livros do inglês, do francês e do espanhol. São línguas muito similares ao português e nós conseguimos absorver um bom nível de entendimento delas em alguns meses. Então não é uma necessidade tão grande de ficar traduzindo tudo assim. É claro que é bom porque torna acessível mais rapidamente, mas isso acaba tirando um pouco a essência da obra. Então eu sou um pouco contra as traduções e eu tenho buscado bastante, principalmente desde o ano passado, a ler os livros no original. Eu só não leio quando eu realmente não encontro aqui perto da minha casa, mas eu tenho buscado isso cada vez mais, principalmente do espanhol, porque o espanhol tem um nível de inteligibilidade com o português muito grande. Não há necessidade de ficar traduzindo.
as palavras diferentes são facilmente absorvidas. Portugal e Espanha têm uma cultura muito similar. Então eu estou um pouco revoltado com esse grande número de traduções. Mas essas traduções acabaram me trazendo uma ideia, principalmente com relação aos poemas, porque as traduções acabam produzindo uma realidade diferente do contexto original. Então, com as traduções, nós produzimos novos contextos específicos que não seriam produzidos se não fosse através das traduções. Então, ela tem esse bônus. Eu confesso que eu sou muito influenciado em comprar livros devido à sua edição. Essas edições assim maiores, com esse tipo de página, com essa separação entre as letras e também com a aba, me influencia com essas abas assim no começo, no final me influencia bastante a adquirir um livro. Eu valorizo bastante a composição estética e também das imagens. Os retratos, os desenhos também são muito importantes para a composição do nosso imaginário.